O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os vossos antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejamos dóceis, gosto sempre desta palavra, desta frase, dóceis à presença, à ação do Espírito Santo, sempre naquele desejo de acolhermos da melhor maneira possível a palavra que Deus dirige a cada um de nós, aqui, que nos acompanham também pelas redes sociais. Esta palavra que tem sempre o poder de transformar, ou seja, de realizar aquilo que Deus deseja na vida de cada um de nós. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia, nós somos chamados a olhar para o nosso interior, para o nosso coração, e fazer aquela pergunta: em quem, de verdade, eu deposito toda a minha confiança? A minha vida, ela encontra sentido a partir de quem? Se a resposta for Deus, assim, com toda aquela certeza, aí Deus seja louvado. Mas todos nós, creio eu, temos um perigo de não nos percebermos adequadamente, porque todos nós estamos sujeitos, em certas circunstâncias, de depositarmos a nossa confiança não em Deus, de repente, até em nós mesmos. Quando hoje, nesta cultura atual, é muito comum, né, perceber essa tendência no ser humano, onde ele se acha, uma linguagem bem popular, viu? Onde ele se basta, parece que tem a verdade, é o dono da verdade. Então, esta falta de humildade presente em muitos é de fato algo que leva até a morte. Então, por isso,
esta pergunta: o meu coração, de fato, ele está ancorado em Deus? Deus é a minha segurança? É nele que deposito toda a minha fé? Pergunta fundamental, portanto. Feliz quem a Deus se confia, assim rezamos. Feliz o homem, né, cuja confiança é depositada no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E depois, é claro, aí olhando o texto sagrado, aquela frase do profeta até começa pelo lado negativo: maldito o homem que confia, que coloca a sua confiança no outro. Então aí nós somos chamados à atenção, né, a partir desta palavra de Deus. E podemos, quando contemplamos Jesus Cristo, em sua vida, em sua maneira de se relacionar, acima de tudo com o Pai e, é claro, com toda a humanidade, aí sabemos que o próprio Jesus, ele sabia buscar no Pai aquela graça necessária. Era na intimidade com o Pai que Jesus também encontrava a sua força, o seu alimento. Tanto é aquela frase que Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então nós sabemos que Jesus, nessa intimidade com o Pai, ele deixou para nós este exemplo. Precisamos colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Bom, até na hora da morte, aí Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Outra frase: não faça, porém, aquilo que eu quero, mas faça aquilo que tu queres, Senhor. Então nós temos Jesus como aquele que viveu esta total confiança também no projeto do Pai, que era de salvar toda a humanidade. Aí queremos também, queridos irmãos e irmãs, contemplando este Evangelho, além dessa imagem, Jesus que desce do monte, que faz pensar nesta intimidade com o Pai, mas Jesus que está diante dos seus discípulos, diante de uma multidão, e ali Jesus também se dirige aos seus discípulos, como está dirigindo aos discípulos do hoje, que somos nós aqui. E até dizendo: feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que é pobre. Aí nós entendemos esta pobreza no sentido, de fato, de colocar em Deus a nossa total confiança. Porque depois Lucas diz: ai de vós, ricos, ou seja, que vivem depositando a confiança nos bens materiais, que vivem movidos pela ganância de possuir. Ai de vós, porque terão também a recompensa. Feliz é aquele, portanto, que sabe depositar a vida, a sua caminhada, a sua história em Deus, que busca em Deus a graça necessária. Então nós temos Lucas, o evangelista, nos ajudando nesta nossa caminhada de fé também. E depois, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus, ele diz: feliz aquele que tem fome, que aquele que está sofrendo, aí nós temos esta compreensão, que o reino preparado por Deus para todos nós, é um reino onde a vida plena vai acontecer. Então nós somos chamados também a viver o cotidiano como peregrinos nesta terra, peregrinos movidos por esta esperança, que o reino preparado por Deus para todos nós é um reino onde a vida acontece plenamente. Não há sofrimento, não há fome, não há dor, não há nada de, aí podemos dizer, daquilo que nós acompanhamos no mundo em que vivemos. Então é claro que nos chama também a atenção para contemplarmos esta vida definitiva que Deus preparou para todos nós. Agora é claro
que aqui entra algo muito importante para a nossa caminhada, como peregrinos movidos pela verdadeira fé em Deus. Nós poderíamos, de repente, cair naquele pecado gravíssimo de dizer a uma pessoa que tem fome: vá em paz, fique tranquila, um dia você não vai mais ter fome. Quando nós temos que buscar também olhar, contemplar outras passagens, porque nós só vamos entrar neste reino definitivo caso nós tivermos este olhar, este coração movido pela caridade para com o próximo. Porque daí entra novamente aquela outra passagem de Mateus: vinde a mim, todos vós, vinde para este reino preparado para todos vocês, este reino das bem-aventuranças, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, estava doente, foste me visitar, que são as obras que nós chamamos de misericórdia. Então, quando nós contemplamos esta passagem das bem-aventuranças, devemos lembrar tranquilamente que este caminho da santidade supõe também este olhar profundamente para com aquele que caminha ao nosso lado. Queremos que todos alcancem a vida plena, mas queremos neste mundo também fazer a diferença, para que todas as pessoas possam também ter uma vida digna, possam também viverem esta dignidade que é vontade de Deus. Eu digo isso porque também a segunda leitura de Paulo aos Coríntios fala desta fé, desta esperança, que acima de tudo tem que ser depositada na vida eterna. Ele disse isso, né? Porque se a nossa esperança for em Cristo para as coisas deste mundo, aí não tem sentido. Então a nossa esperança por excelência é nesta vida definitiva, para a qual nós, como peregrinos de esperança, estamos caminhando. Mas neste caminhar, aí repito mais uma vez, que nós possamos de fato receber esta graça de Deus, de termos um coração sensível para aquele que passa dificuldade, que tenhamos aí essa disposição em abraçar, em acolher, em promover a vida de quem está aí precisando de uma atenção especial. Assim, com certeza, nós um dia poderemos também ouvir aquela frase: vinde benditos para a casa do meu Pai. Que Deus encontre em nós, portanto, esta abertura e realize em nós, esta graça especial. E saibamos, olhando este mundo, discernir tantas e tantas situações que não são de acordo com o projeto de Deus. Quando percebemos também esta tentação presente em pessoas que querem serem endeusadas no mundo de hoje. Querem aí ser quase coroadas como se fosse o Senhor dos senhores também. Então que nós saibamos colocar a nossa confiança em Deus. O homem é frágil, o ser humano é sujeito a tantas vacilações. Então ai daquele que deposita a confiança nesse sentido em outro homem. Feliz daquele que deposita a sua fé, a sua confiança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.